Agora sim. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo. Eu vou ficar com vocês às vezes. Em alguns momentos, ainda bem que em poucos momentos, né? Em poucos momentos a nossa existência tem alguns altos e baixos. Mais baixos do que altos. Pensando nisso, e no que a Júlia estava trazendo para nós, e com relação ao que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina, nos transmite hoje, o consolo que cada um de nós precisa para poder continuar a nossa trajetória aqui na Terra, como seres imortais, como espíritos reencarnantes. Com essa boa nova, quando Jesus veio até nós e nos deixou essa mensagem de que para que nós pudéssemos ver o reino dos céus, nós precisaríamos nascer novamente, nascer de novo. O que ele quis dizer com isso? Como assim nascer de novo? Quem está vindo pela primeira vez a casa? Por favor, levante a mão. Ok. Para que nós possamos contextualizar o nascer de novo que Jesus veio nos ensinar, que muitas vezes fica difícil de nós entendermos, porque nós vivemos envolvidos na matéria. Nós nos vemos como matéria. Nós nos vemos como carne e osso apenas. Isso é natural, porque no dia a dia, de acordo com as nossas necessidades, com os nossos compromissos, nós acabamos nos esquecendo do que a Jolie falou, de nos vermos na nossa essência, como de fato somos, ou o que somos, e não quem somos. Nós nos vemos como quem somos hoje, mas na verdade o que somos, quem fomos antes e quem seremos depois. A nossa melhor versão é essa hoje, agora, esse momento é a nossa melhor versão. Então cada um de nós pode avaliar como foram as nossas versões anteriores, outras existências. Jesus veio nos dizer que para que nós possamos ver o reino dos céus, ou seja, possamos atingir a capacidade plena e absoluta de podermos habitar o reino dos céus, ou atingirmos nosso objetivo evolutivo como espíritos, nós precisamos nascer de novo. Quantas vezes foram necessárias? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que nos diz que não tem limites para reencarnarmos. A quantidade de reencarnações vai depender única e exclusivamente de nós mesmos, somente de nós, em virtude do esforço que nós vamos fazer para poder chegar no nosso objetivo, sermos espíritos puros. Espírito puro, aquele que não tem mais egoísmo e orgulho dentro de si. Todo quem já assiste minhas palestras, eu sempre bato, o Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro ao último capítulo, ele nos adverte, nos previne com relação ao nosso orgulho e egoísmo. Aí eu sempre faço aquela mesma brincadeira. Então, se eu não aceito que tem orgulho, é meu orgulho que está falando mais alto. É duro, de fato é duro nós admitirmos para nós mesmos que nós temos orgulho e egoísmo dentro de nós. Porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo só permite ver isso no outro, e não em nós. Só permite ver no outro. O outro é orgulhoso, o outro é egoísta, eu não. Eu não consigo ver isso em mim. Eu não consigo me enxergar no espelho. E é a proposta que o Espiritismo hoje nos coloca. Que nós possamos enxergar para dentro de nós. Para que nós possamos fazer uma retrospectiva, fazer uma análise profunda de nós mesmos. Para que nós possamos tomar as nossas decisões, as melhores. Como o tema da palestra de hoje é livre-arbítrio e reencarnação, qual a relação do livre-arbítrio com a reencarnação? Toda. Em virtude do nosso livre-arbítrio, nós estamos aqui hoje, em função dele. E em função dele, estaremos reencarnando quantas vezes ainda forem necessárias para poder aprender a nossa lição, em virtude do nosso livre-arbítrio. Que nós cometemos um erro profundo, um grande erro, quando nós relacionamos ou confundimos livre-arbítrio com liberdade.
Nós confundimos. Livre-arbítrio é a capacidade de nós agirmos e tomarmos decisões por vontade própria, independentemente de fatores externos. Isso é livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Faço o que eu quero. Eu sou livre para tomar minhas decisões. Somos livres para tomar nossas decisões. Isso é livre-arbítrio. Já a liberdade, ela é a capacidade que nós temos de agir, mas respeitando a capacidade e a liberdade do outro. O livre-arbítrio não. O livre-arbítrio nós podemos fazer o que nós quisermos. Aí nós pensamos assim, bom, e agora? Qual a relação que tem o livre-arbítrio com a reencarnação, com as reencarnações? Tomada de decisão. Se nós não tomamos decisões, as melhores decisões, ou as decisões corretas, ou as melhores decisões para a nossa existência, essas escolhas que nós fizemos erradas, ou não tão boas, vão ter consequências. Nós ouvimos muito falar em causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito. É mais fácil de nós entendermos quando cada decisão tem uma consequência. É a mesma coisa. Decisão e consequência é causa e efeito. Então decisão e consequência é mais fácil de nós conseguirmos contextualizar do que causa e efeito. Hoje passamos por uma situação difícil porque é causa de algum, né, é efeito de uma causa lá atrás, ou uma decisão que nós tomamos lá atrás. A nossa reencarnação hoje é da forma que é, em virtude das nossas decisões do passado. A nossa vida, a nossa existência terrena hoje, ela é em virtude das decisões que nós tomamos, talvez nessa mesma existência. São decisões. Pensamos muitas vezes que o nosso destino está traçado. Não está traçado. Nosso destino não está traçado. Está planejado. Nós fazemos o planejamento, que é exatamente a preparação antes da reencarnação. É a nossa pré-reencarnação. É o planejamento que nós fazemos. Isso sim. Mas não estamos fadados a ter que cumprir algo pré-determinado. Planejado. Agora, o resultado daquele planejamento vai depender das nossas escolhas sempre. Que é o arbítrio. Nosso arbítrio é isso, é livre escolha. Liberdade. Nós temos livre acesso ou livre capacidade de escolha diante das situações que vão ser apresentadas para nós na nossa existência. De acordo com a necessidade de cada um de nós de aprendizado. Cada um de nós. Cada um de nós tem algo diferente a aprender. De acordo com as suas existências, suas vivências, suas vidas anteriores a elas. Que nós não somos orientados ou educados a pensar nisso. Mas o Espiritismo vem com essa proposta de nós pensarmos e focarmos na nossa encarnação, nas nossas reencarnações, nas nossas existências posteriores a essas. 2 princípios básicos do Espiritismo é para a existência da alma, ou seja, nós já pré-existimos, nós. Essa não é a nossa primeira existência. E não será a nossa última. Então nós já pré-existimos. Da onde nós trazemos todas as nossas aptidões, de onde nós trazemos as necessidades que cada um de nós tem que passar hoje, indiferente um do outro. Por que existem pessoas que nascem, crescem, desencarnam, tendo uma existência longa, e pessoas que nascem e desencarnam em eternidade? Por quê? Essas são as perguntas que nós devemos fazer para entender qual é o nosso papel aqui na Terra. Por que nós estamos aqui? Por que nós somos diferentes um do outro? Ninguém é igual. Nenhum de nós é igual. Todos somos diferentes. Pensamos diferente. Temos uma mesma linha de raciocínio, mas pensamos diferente, temos pontos de vista diferentes. Porque temos bagagens de conhecimento diferente um do outro, experiências diferentes um do outro. E essas experiências, essa bagagem de conhecimento não foram adquiridas nessa única encarnação. É humanamente impossível nós adquirirmos toda essa bagagem de conhecimento que nós temos hoje nessa única encarnação. Até porque todos nós somos submetidos a condições diferentes desde que nascemos. Se todos nós nascêssemos nas mesmas condições,
nessa encarnação, poderíamos sim acreditar que seria uma única existência para poder aprender tudo, mas não é. Pessoas nascem pobres, pessoas nascem ricas, pessoas nascem saudáveis, pessoas nascem com doenças, com anomalias. Hoje estamos numa condição, amanhã estaremos noutra. Por que essas diferenças todas? Não teríamos, Deus jamais exigiria de nós que nós, em uma única encarnação, uma única existência, nós fôssemos aprender a amar como Jesus nos ama até hoje. Não teria como. Não tem como. A proposta do Espiritismo, a proposta que Jesus veio trazer para nós quando esteve aqui, é justamente nos mostrar o caminho para agir como Ele agiu. Para seguir os seus exemplos, para que Ele fosse o nosso modelo e o nosso guia, até hoje. E jamais Ele poderia exigir de nós que nós fizéssemos isso hoje, nessa encarnação. Se nascemos em condições diferentes, com dificuldades diferentes, com acesso à informação, ensinamento diferentes uns dos outros. Temos uma eternidade para poder aprender, para poder pôr em prática, para poder desenvolver as nossas capacidades, desenvolver as nossas virtudes, as nossas qualidades. E o principal de tudo, tentar sanar, limpar de nós nossos defeitos, as nossas mazelas do passado, as nossas más tendências, que todos nós temos. E de onde elas vieram? Nossas más tendências. De outras existências. Quando tomamos decisões não assertivas, ou decisões que não fizeram com que nós tivéssemos condições de evoluir. E hoje estamos tendo mais uma oportunidade. Livre-arbítrio teremos sempre. Mudar aquela ideia que nós tínhamos de que Deus ia nos punir, de que nós seríamos punidos por Deus por não fazermos o correto e o certo. O ideal para nós é que nós sigamos o caminho correto, o caminho certo. Façamos as melhores escolhas. Mas, quando nos desviamos dele, que terão consequências, obviamente, teremos oportunidades de resgatar, ou fazer diferente, ou corrigir. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta hoje, resgatando, tentando corrigir os nossos erros do passado. Por que nós nos encontramos com várias pessoas que às vezes não temos muito afeto, não temos sentimentos de afeto? Ou nos encontramos com pessoas que temos sentimentos de afeto mesmo sem conhecer? De onde vêm esses sentimentos? De aversão, de acolhimento, de onde vêm esses sentimentos todos? Às vezes olhamos, cruzamos na rua e temos uma aversão a pessoa que nunca vimos. De onde vem? Por que vem? Hoje vemos ou conhecemos, ou até podemos ter essa experiência na nossa própria família, de não termos afinidade com certas pessoas que fazem parte da nossa família. Por quê? E temos muito mais afinidade com um amigo, ou a pessoa que conhecemos hoje. Da onde vêm esses sentimentos? De outras existências. Se nós tentarmos fazer uma retrospectiva, uma análise de como foi a nossa vida até hoje, nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, não essa. Essa é um milésimo de segundo da nossa vida, da nossa existência. Essa oportunidade material. Nós tentássemos pelo menos imaginar, não teríamos condições de mensurar com quantos espíritos nós já nos relacionamos ou já compartilhamos experiências até hoje. Se nós fizermos uma análise somente dessa encarnação, quantas pessoas nós já conhecemos? Pessoas encarnadas. Cada um de nós. Vamos fazer essa, né? É uma pergunta retórica. Cada um vamos responder para nós mesmos. Com quantas pessoas nós já compartilhamos essa experiência terrena? Quantas? São espíritos. Espíritos que hoje nós compartilhamos experiências, vivenciamos experiências nessa existência. Experiências boas e experiências não tão boas. Experiências que criaram vínculos de afeto e experiências que talvez tenham
criados vínculos de desafeto. Só nessa encarnação. Vamos multiplicar isso por 1 milhão, para mais.